Saudações, quinto ano, beleza? Vamos lá, iniciando o capítulo 7 da aula de História. E que nós vamos iniciar no capítulo Linguagens e Tecnologias no estudo da História. Vamos lá para a página 210. Vamos lá. História e Linguagem. Ei, Duda, vamos estudar para a prova de História? Não quer se juntar a nós? Não, Torugo, obrigada, já estou estudando História. Então, onde está seu material didático? Estou lendo um romance histórico que comprei pela internet. Fala da mesma época. Você não acha que o romance e o material didático são diferentes? Acho que não. Os dois contam histórias, mas a do romance é muito mais legal. Vamos lá, número 1. Qual a diferença entre a história contada em um romance histórico com Qual é a diferença entre a história contada em um romance e a história contada no material didático? Então, por exemplo, eu li um livro recentemente chamado A Menina que Roubava Livros. Tem um filme e tal, eu li esse livro. E contam a história dessa menina que se passava na Segunda Guerra Mundial. Se passava, por exemplo, na Alemanha, onde houve o nazismo. E por mais que não seja um livro didático, ele traz fatos históricos sim sobre a época. Então há livros que podem não ser exatamente o conteúdo da prova, mas sendo um livro histórico, pode contar. Tem o Diário de Anne Frank, tem o Menino do Pijama Azul, é o Menino do Pijama Listrado, o Menino do Pijama Listrado, entre outros livros que tratam de, por exemplo, esse assunto, entre outros assuntos históricos. Então assim, um livro histórico, de alguma forma, ele pode ajudar sim. Vai cair o que o professor te pediu? Provavelmente não. Mas agora, livros que contam histórias de períodos históricos ajudam sim, tá? 2. Você tem o costume de ler usando um tablet? É melhor ler um livro ou em uma tela? Eu prefiro os livros físicos. Eu faço questão de comprar o livro físico, gosto de papel. Não gosto de ler pelo computador, pelo celular ou pelo tablet. Mas vocês são de uma época que cresceram com isso, né? Então, assim, eu prefiro de fato o livro, mas é uma opinião. Aí é de vocês. Qual é? Vamos lá. Vamos lá, galera. As tecnologias digitais vieram para ficar. Crianças de 2 anos de idade com um tablet na mão assistem a vídeos infantis ou interagem em aplicativos produzidos especialmente para elas. Através de aplicativos de mensagens instantâneas, adolescentes planejam o que farão no fim de semana. Empresas criam redes sociais próprias para que seus funcionários possam interagir e as avós conversam com seus netos por meio de mensagens de voz. Hoje escreve-se muito mais do que antes do surgimento e da disseminação das tecnologias digitais, mas nem sempre se escreve para produzir conhecimento. Na maioria das vezes, escreve-se para se comunicar, para fazer o amigo rir, para emocionar um familiar. Muitas vezes, os usuários das redes sociais e dos aplicativos de mensagens criam uma linguagem própria, com caracteres próprios. Eles provocam uma transformação na língua para transmitir efeitos ou sentimentos muito particulares. Então, ele está falando sobre essa nova tecnologia. Temos os WhatsApp, Instagram, TikTok, Face. Então, temos, né, agora os avós que falam com os netos pelo WhatsApp. Temos as redes sociais, temos a comunicação por memes. Temos algumas palavras que agora, gírias e palavras que nós escrevemos de uma forma que talvez seus pais, seus avós, eu mesmo não entenda, e vocês vão escrever algumas palavras de forma diferente. Então, assim, criou-se uma nova linguagem. A partir da comunicação, criou-se uma linguagem aí, tá, nas redes. Eu e o mundo. Devemos ter cuidado ao lidar com as redes sociais.
e os aplicativos de mensagem instantânea. Ao receber uma mensagem ou uma notícia, faça uma pesquisa, verifique se o conteúdo não é falso. E o mais importante, não compartilhe sem ler. Divulgue somente notícias que são comprovadamente verdadeiras. Estamos falando aqui da fake news. Então, muitas notícias, né, como vimos, por exemplo, nas últimas eleições, muitas vezes são falsas. Candidato X fez isso, candidato Y fez aquilo. Será que ele fez mesmo? E a gente começa a divulgar nos grupos da família, no grupo dos amigos, olha, candidato X roubou, olha, candidato X faz isso, faz aquilo. E às vezes ele não faz. Então você acaba mudando o voto de uma pessoa, mudando, sabe, é, um voto pode mudar toda uma realidade. Eu não estou aqui querendo falar de candidato X ou Y, e você pode às vezes falar assim, olha fulano, olha aquele artista tal, e ele fez tal coisa, e às vezes não fez. E você acaba disseminando mentiras, é muito ruim. É como se eu falasse mal de você, eu falo, olha, você fez tal coisa, você não fez, e eu divulgasse por aí. Então assim, isso não é legal. Vamos lá. Então tenham muito cuidado, verifiquem se é verdade, foi publicado no site oficial, sabe? Se tem veracidade, se vale a pena compartilhar certas coisas também, né? Vamos lá, galera. As tecnologias digitais surgiram em sociedades em que a escrita era fundamental no aprendizado do ser humano. São sociedades de tradição escrita. Para entender a tradição escrita, precisamos primeiramente entender a tradição oral. Oral é a falada. Em algumas sociedades, o conhecimento, os valores são transmitidos oralmente de geração em geração e pode ocorrer de alguns membros assumirem a função de guardiões. Em algumas comunidades da África Ocidental, esses membros são chamados de griots. Pronuncia-se griots. Os griots são responsáveis pela preservação e pela transmissão dos conhecimentos acumulados por determinada comunidade. A prática de transmissão oral dos conhecimentos em uma sociedade é chamada de tradição oral. A transmissão oral de conhecimento também existe em sociedades baseadas na escrita, como a sociedade brasileira. Então, na África, por exemplo, tem os griots, são guardiões do conhecimento, da cultura. Como assim? Tem a sua família? Então tem algumas histórias da sua família, tem algumas tradições, às vezes vocês têm uma tradição de passar Natal na casa de uma avó específica, de no Dia das Crianças, lá, fazerem uma festa, que aí sempre tem aquelas, porque a sua bisavó fazia, porque a sua avó fazia. Então você não tem por exemplo, um livro que fala assim, eu li no livro da família que minha avó tinha tal hábito. Eu li no livro da família que o meu avô, por exemplo, tinha um hábito X que meu bisavô tinha, que meu avô tinha, que meu pai tem, que eu vou ter, que eu agora também estou tendo. Você não tem um livro da família? Eu acho que não, né? Mas é passado de forma oral. Sua mãe sempre comenta o que sua avó fazia, ou o que sua bisavó fazia. Às vezes sua bisavó e sua avó ainda estão vivas, né? Não sei. Então, assim, acontece que vocês vão ouvindo, olha, minha mãe quando era criança era assim, quando minha avó também era criança. Então é passado uma tradição, é passado uma cultura, é passado uma história de forma oral, falada. E depois tornou-se escrita em alguns momentos, tudo bem? A tradição escrita também influenciou a disciplina da história. Historiadores do século XIX defenderam que o conhecimento histórico só pode ser produzido com fontes históricas. Diziam que, sem documento, não há história. Esses historiadores foram fundamentais para trazer rigor ao conhecimento histórico. Havia um problema. De acordo com eles, somente os documentos escritos poderiam ser considerados fontes históricas. Assim, o conhecimento histórico ficava limitado ao conteúdo dos documentos oficiais. Além disso, o período da história anterior ao surgimento da escrita e mesmo os povos de tradição oral não fariam parte do estudo da história. Foi nesse contexto que surgiu a expressão pré-história, para se referir ao período da humanidade anterior ao surgimento da escrita.
Esta expressão avalia que os acontecimentos humanos anteriores ao surgimento da escrita não seriam objeto de estudo da história. A expressão pré-história continua sendo utilizada, mas com críticas. Não se considera mais que antes do surgimento da escrita não havia história. Vou repetindo o parágrafo. A expressão pré-história continua sendo utilizada, mas com críticas. Não se considera mais que antes do surgimento da escrita não se considera mais que antes do surgimento da escrita não havia história. E os povos baseados na tradição oral foram conhecidos como objeto de estudo da história. Uma expressão mais adequada para nomear esse povo é povos ágrafos. Realmente esse parágrafo tem uma pontuação errada. Eu voltei achando que eu estivesse errado, mas não. Está faltando pontuação ali. Então temos aqui os povos ágrafos, ou seja, sem grafia. Temos aqui, olha, arqueólogos trabalham, aqui nessa parte verde aqui, tá, gente? Arqueólogos trabalham em sítio arqueológico. A arqueologia é uma disciplina fundamental para o estudo da pré-história. Já que eles não têm, não são povos ágrafos, que eles não têm uma língua escrita, então você procura as pinturas rupestres, procura vestígios. E as pinturas rupestres são uma forma de você mapear, são uma forma de você falar sobre um cotidiano. Então eles acham ali que tinham animais, pessoas. Então percebe-se que algumas pinturas rupestres. Tio, o que são pinturas rupestres mesmo? Essas pinturas na parede das cavernas. Então ali você percebe que eles viviam entre os animais, que eles caçavam, que eles andavam em bando, que eles desenhavam isso. Então, ó, pinturas rupestres encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, por exemplo. Acredite se quiser, vamos lá. Para termos uma ideia de como os documentos do passado servem para o presente, no ano de 476, os clérigos da Igreja Católica do Império Romano do Ocidente valeram-se de uma suposta doação feita à Igreja pelo imperador Constantino para manter seu poder no Império. A doação de Constantino foi um documento no qual esse imperador, ainda no ano de 337, entregava os territórios do Império Romano do Ocidente para a Igreja. Para isso, essa instituição ganhava muita força. Acontece que no século XV, o estudioso Lorenzo Valla, não sei se pronuncia assim, se é Valla, enfim, Lorenzo Valla conseguiu provar que esse documento era falso. O que fazer com uma informação dessas? Como você reagiria se descobrisse que a lembrança que tem de um evento de sua vida tivesse sido falsificada por alguém? Pesado, né? Por exemplo, você descobre que o seu registro de nascimento é falso. E agora? Será que quem são seus pais? Será que você realmente nasceu nessa data? Então isso acontece, pode mudar tudo na vida de alguém. Número 3. Associe a tradição oral e a tradição escrita às suas características. Temos aqui então o número 1. Para a tradição oral, tradição falada, histórias que eu ouvi e passo à frente. E 2, tradição escrita. Então, vamos lá. Primeira item. A transmissão dos conhecimentos costuma ocorrer dos mais velhos para os mais jovens. Espera aí. Os mais velhos passam para os mais jovens. Então, de uma tradição o quê? Oral ou escrita? Dos mais velhos para os mais jovens. A gente ouve. Então, segundo item. Tradição comum a todas as sociedades humanas. Então, é uma tradição comum a todas as sociedades humanas. Todas. Todas escreviam? Não. Mas todas se comunicavam. Então, terceiro item. Algumas sociedades não desenvolveram essa tradição. Peraí, algumas não desenvolveram. Então, essa aí, de fato, é escrita. Porque algumas não souberam escrever, outras sim. Quarto item. É comum que o saber também seja produzido e transmitido por pessoas mais jovens? E aí? É comum que o saber também seja produzido e transmitido pelos mais jovens.
Estou falando da parte escrita. Vocês podem também produzir textos, histórias e servir como aprendizado, tudo bem? 4. Qual foi a solução encontrada pelos historiadores do século XIX para diferenciar a história da literatura? E aí? Qual foi aí essa solução encontrada pelos historiadores do século XIX, 1800 e alguma coisa, para diferenciar a história da literatura? O que vocês me dizem? Fontes escritas e fontes. Depois dessa aula, você entendeu a diferença entre história e literatura? Acho que sim. O conhecimento histórico depende da investigação das fontes. É verdade, Duda. Mas como será que que os historiadores fazem essa investigação? Eles pegam as informações que estão nas fontes históricas e escrevem do mesmo jeito em um livro. Número 1. Como você faz seus trabalhos escolares? Onde pesquisa? Como pesquisa? Eu pesquiso no Google, eu compro livros. E vocês? 2. Em sua opinião, a função do historiador é repetir as informações das fontes históricas, assim como Dudu explicou? Então, o historiador ele repete ou ele deduz outras coisas, ele monta um cenário, enfim, ele acrescenta, mas a opinião sua, o que você acha? Como bem percebeu a Duda, o conhecimento histórico possui uma matéria-prima, a fonte histórica. Sem ela, não há como produzir conhecimento sobre o passado. Mas o que é fonte histórica, gente? Fonte histórica é um vestígio deixado por uma pessoa ou por uma sociedade. Qualquer coisa ah, que se encontre, que foi feita ou modificada pelo ser humano, pode ser uma fonte histórica. Assim, prédios, fotografias, pinturas em paredes, diários, cartas e até mesmo canções e receitas de comida podem ser fontes históricas. As fotografias, os documentos escritos e as construções são vestígios de povos e civilizações passadas ou atuais. Fonte histórica, qualquer objeto que te passe uma informação. Então, se eu pego uma foto dos meus bisavós, é uma fonte histórica da minha família. Se eu pego um documento do meu terreno, é uma fonte histórica, além de documento de posse. Então, assim, por exemplo, ano passado, na turma que ano passado era o terceiro ano, pedimos para eles levarem para a escola alguns objetos que fossem fontes históricas de suas famílias. Levaram fotos, levaram celulares mais antigos, levaram brinquedos que foi do avô, foi bem legal. Então, assim, são informações dos avós, bisavós. Então, fora a tradição oral que é falada, existe alguns objetos que servem de fonte. E para a história também. Tem monumentos, então, na Grécia, em Roma, no Chile. Então, daqui a 200 anos, no Rio de Janeiro, vamos lá. Vimos que os historiadores utilizam as fontes para produzir conhecimento histórico. No entanto, isso não significa simplesmente copiar as informações que estão em uma fonte. Muitas vezes, essas informações podem ser imprecisas ou incompletas. Por isso, os historiadores, os historiadores as selecionam, organizam, comparam e interpretam. Ou seja, a história tem um método específico de trabalho e somente seguindo esse método é possível compreender bem como as coisas aconteceram. Alguns métodos da história são úteis para analisar qualquer tipo de fonte. Por exemplo, para qualquer tipo de fonte é preciso pesquisar quem a produziu, em que lugar e quando. Por outro lado, alguns procedimentos só são usados para alguns tipos de fonte. Saber ler escritos antigos
é útil para analisar um testamento. Lendo esse documento, o historiador pode ver quem foram os beneficiados e qual era o nível de riqueza do autor do texto. No entanto, uma ferramenta agrícola antiga não pode ser analisada da mesma forma, pois não possui palavras. Ao observar a ferramenta, o historiador deve observar outras coisas, como a matéria-prima de que foi feita, o local em que foi encontrada, sua função, se foi feita à mão ou por uma indústria, etc. Assim, mesmo sem ter um texto para ler, o historiador pode descobrir coisas sobre a sociedade que fazia uso dessa ferramenta. Foi incrível quando os caras, por exemplo, acharam a pedra lascada, a pedra polida, os primeiros instrumentos de metais, as porcelanas antigas. Antes de analisar uma fonte histórica, precisamos saber de uma coisa muito importante. É preciso ter uma pergunta para fazer. Simplesmente ler uma fonte histórica não pode não ser muito útil. É preciso querer saber alguma coisa e procurá-la na fonte. Imagine que o historiador está fazendo uma pesquisa sobre os gregos da antiguidade. Ele foi em um arquivo sobre a Grécia antiga e encontrou um fragmento de documento que dizia o seguinte: ninguém tinha permissão para criar e educar o filho do jeito que quisesse. Quando os meninos completavam 7 anos, eram levados para as tropas, submetidos a regras e a um regime comunitário para acostumá-los a brincar e a trabalhar juntos. Na chefia, a tropa punha aquele menino cuja inteligência sobressaía os mais inteligentes. Esse menino era seguido com os olhos, suas ordens eram ouvidas e punia sem contestação. Assim sendo, a educação era um aprendizado da obediência. Então, um fragmento de como eram educados os homens na Grécia Antiga. Ou seja, se vocês vivessem na Grécia Antiga, ao fazer 7 anos, vocês eram levados como se fosse um processo militar, né? Vocês seriam educados brincando e trabalhando juntos, à base da obediência e disciplina. O que é possível saber somente lendo esse trecho? Depende do que o historiador estava procurando. Se ele estava querendo saber sobre a economia grega ou sobre a vida das mulheres na Grécia Antiga, a fonte não é útil. No entanto, se ele quisesse saber sobre como eram educadas as crianças gregas, a fonte pode ser muito útil. Pela fonte, podemos conhecer uma fase da educação dessas crianças, mas só isso não é suficiente. De que cidade elas eram? Quando elas viveram? A fonte não traz essas informações. O historiador, então, percebeu que o texto não era de um autor chamado. O historiador, então, percebeu que o texto era de um autor chamado Plutarco. Para saber mais sobre a educação das crianças gregas, ele pesquisou e descobriu que Plutarco foi um grego que viveu entre 46 a 120 anos depois de Cristo. Bem assim que Cristo faleceu, né? Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou e tal. Bem depois da morte de Cristo, veio Plutarco, algumas décadas depois. Então, Plutarco é bem próximo ali da época que Cristo viveu na Terra. E que o fragmento pertencia a um texto sobre Esparta. Assim, ele descobriu que o fragmento não falava de todas as crianças gregas, mas das que nasciam em Esparta, uma cidade especializada na guerra e que teve seu auge no século IV a.C. Ou seja, Esparta é um local que tinha como um carro-chefe, com muita força, a militarismo. Então, os meninos, aos 7 anos, já começavam a serem treinados para a guerra. As fontes escritas foram as primeiras fontes históricas. Desculpa, mas eu estou pensando aqui, imagina só vocês, com 7 anos, vocês já estariam sendo treinados para a guerra. Brincando, lutando, na obediência, disciplina, em táticas de guerra, enfim. Complicado, mas para aquele momento. Então, quando um rapaz chegava aos seus 15, 16 anos, já era um soldado, ou até menos. As fontes escritas foram as primeiras fontes,
históricas reconhecidas pelos historiadores, mas não foram as únicas. Outro vestígio, outro vestígio que também se baseia em palavras foi reconhecido como fonte histórica. Estamos falando das fontes orais. Um dos modos um dos modos de se ter acesso a uma fonte como essa é por meio de uma entrevista. Assim, transforma-se a fala do entrevistado em documento de análise. Temos aqui, por exemplo. Aqui nós temos uma atividade, olha, super desafio. Muitas vezes, a fonte histórica apresenta apenas uma versão dos acontecimentos. Além disso, pode acontecer de duas fontes históricas dizerem coisas diferentes sobre o mesmo fato. Diante disso, como deve ser agir o historiador? Veja o caso abaixo. Em 1950, o Brasil enfrentou o Uruguai na final da Copa do Mundo de Futebol. A partida aconteceu no Maracanã e foi acompanhada por mais de 200 mil pessoas. Dois jornais do dia seguinte saíram assim. Primeiro jornal: Vexame. Uruguaios provam que são melhores e calam o Maracanã. Pesado. Segundo: foi por pouco. A melhor equipe não venceu o campeonato. Peraí. Então o jornal fala que, ou seja, os uruguaios são muito melhores e que os brasileiros passaram vexame, passaram vergonha. Outro fala assim: a nossa equipe é melhor, mas não ganhou. Estão falando a mesma coisa, mas são visões diferentes sobre o que está acontecendo. Com essas fontes, podemos saber qual foi a seleção campeã, mas não podemos saber qual era a melhor. Se não estávamos lá quando a partida aconteceu e não há filmagens dela, como podemos saber que a seleção jogava melhor na época? Que outras informações podem ajudar a responder a essa pergunta? Será que há outros jornais e relatos para serem comparados? Faça uma pesquisa para descobrir qual foi a melhor seleção da Copa do Mundo de 1950. Quando chegar a uma conclusão, faça um cartaz colocando a sua resposta e as fontes que utilizou para chegar lá. E aí? Em 1950, provavelmente, nome da sua avó ou bisavó. Qual foi a melhor seleção? Olha, o Uruguai ganhou. E vamos combinar que o Brasil tem azar, né, em jogar em casa, porque última vez, né, a penúltima vez o Uruguai ganhou. A última foi contra a Alemanha. Aqui no Brasil nós perdemos de 7-1. Complicado, né? Vamos lá. Fontes visuais. Vamos esquecer isso. Fontes visuais e fontes materiais. Uh, ainda, ainda não aprendemos sobre outros tipos de fontes, como de pinturas, mas aí é só ler um texto que fala sobre a fonte para saber o que ela significa, não é? Mas como será que a pessoa que escreve esses textos descobre informações sobre as fontes? Vamos lá. Número 1. Então, vou repetir essa fala, tá, gente? Porque o tio às vezes erra, gente. O tio sabe ler, obviamente. Mas é como repetindo o que eu falo sempre. Para mim fica muito pequena essas letrinhas aqui no celular. Enfim. E às vezes eu não consigo ver o ponto e a vírgula. Tão pequeno que fica. Vamos lá novamente. Às vezes vamos voltar à leitura que eu não achei que foi legal, não. Vamos lá. Ainda não Ainda não aprendemos sobre outros tipos de fontes, como pinturas. Mas aí é só ler um texto que fala sobre a fonte para saber o que ela significa, não é? Mas como será que a pessoa que escreve esses textos descobre informações sobre as fontes? Número 1. Como podemos conseguir informações sobre objetos antigos? 2. Sempre é possível encontrar informações sobre esses objetos? 3. Como podemos saber o que significa uma pintura antiga? E aí? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem de leitura. Gente, essa parte temos a leitura, né? Vamos lá. As fontes visuais são fontes históricas constituídas por imagens. As imagens são representações de objetos no mundo.
ou criações de novos objetos e podem ser ilustrações, pinturas, gravuras, desenhos, esculturas e fotografias. Algumas dessas imagens podem vir acompanhadas de um título, como as pinturas e as escrituras. Porém, a parte mais importante da análise deve ser realizada pela observação, também conhecida como leitura de imagens. Então, vamos aí, quadrinho azul aqui à sua esquerda. Essa pintura de Van Gogh mostra um rio à noite, com o céu estrelado, barcos atracados e um casal passeando. Ou será que o autor quis... O que será que o autor quis transmitir com essa pintura? Vamos lembrar o que já aprendemos, vamos lembrar o que já aprendemos. Assim como a fonte escrita, a fonte visual responde a algumas perguntas e a outras não. Por isso, é importante saber o que desejamos que essa fonte nos diga. Para começar, precisamos saber o que é possível saber com uma fonte visual. Vamos tomar como exemplo a fotografia. A fotografia frequentemente é entendida como cópia ou imitação fiel da realidade. Entendida dessa maneira, a fotografia seria uma fonte visual que não precisaria ser analisada, pois seria a expressão da verdade. A fotografia, no entanto, assim como a fonte escrita ou a fonte oral ou a oral, é uma fonte histórica. Por sua vez, toda fonte histórica expressa uma visão sobre o mundo ou uma intenção de quem a produziu. Vamos analisar duas fotografias em que o fotógrafo e o fotografado não são a mesma pessoa. São fotografias de famílias no Brasil. Uma delas foi retratada na década de 40. A outra é uma fotografia atual. Queremos saber a diferença entre a família de antigamente e a família atual. Então temos aí duas fotografias. Olha só, as roupas mudaram, a posição. Aqui as famílias, eu vejo, por exemplo, a família atual muito mais alterada, muito mais afetiva. Eu penso dessa forma. Mas vamos lá. Pode chamar a atenção o fato de a fotografia antiga ser em preto e branco, enquanto a atual é colorida. Essa informação não se mostra relevante agora, pois o que nos interessa não é a tecnologia utilizada para fotografar, e sim o que foi fotografado. Na fotografia antiga, a família possui mais filhos na fotografia que da família atual. Esse pode ser um primeiro passo de investigação histórica. Todas as famílias antigamente tinham mais filhos? Se sim, por quê? E qual a razão de as famílias atuais terem menos filhos? Pode ocorrer que uma família atual Pode ocorrer de uma família atual ter muitos filhos? Além dos fatores das fontes escritas, orais e imagéticas, os historiadores também trabalham com fontes materiais da cultura de um povo. Só para responder as perguntas ali, sim, antigamente, por exemplo, a primeira família, você está vendo ali, ó, 5 filhos, e agora são 2. Antigamente, o Brasil era muito rural, então as famílias, elas plantavam para comer e criavam animais também para comer. Então, assim, era interessante ter mais filhos para ter mais mão de obra. Fora, né, toda a questão do acesso à saúde, a anticoncepcional, a remédios, enfim. Agora as famílias têm todo esse controle, porque agora no Brasil não é mais rural, então é urbano. Na cidade a vida é muito mais cara. Por exemplo, antigamente filhos ajudavam no trabalho, na produção de alimentos. Agora filhos são gastos. Imagina seu pai com 5 filhos para pagar 5 mensalidades na escola. Complicado. Transporte, alimentação, roupa. Então, a vida urbana é muito mais cara. Então, agora, principalmente hoje, a mulher também trabalha. Então, antigamente, a mulher era dona de casa, o marido trabalhava e tal. Agora, a mulher também é uma trabalhadora. Então, é complicado ser uma trabalhadora, o marido trabalha, a esposa trabalha e os filhos. Então, por isso, é muito mais planejado. Vamos ter um, dois. Dificilmente nós vemos uma família com mais de 3 filhos, por exemplo. Acontece? Acontece. Mas, no geral, eu percebo famílias com 2 crianças. Pode chamar a atenção, tá? Já li essa parte para vocês. As fontes materiais são objetos, utensílios, ferramentas e todo produto fabricado por uma sociedade. Lamparina, vaso, arado, panela, telefone, por exemplo. Frequentemente, o primeiro passo
para analisar uma fonte material é identificar qual era a função desse objeto, ou artefato, na sociedade em que foi produzido. A função de alguns objetos parece ser facilmente identificada, mas nem sempre é assim. A função de um vaso é armazenar algo líquido ou sólido. Não sabemos. Se for líquido, qual? E a função do vaso? E se a função do vaso fosse apenas decorativa? Assim como fizemos com as fontes visuais, vamos comparar duas fontes materiais de épocas diferentes. Vamos analisar dois tipos de telefone. Um dos primeiros modelos de telefone e o celular atual. Nosso objetivo é identificar as diferenças entre esses dois exemplares de fonte material. Nem sempre aquilo que possui uma função em nossa sociedade vai assumir a mesma função em outra. Há algo diferente entre eles, que é bastante visível: a localização do microfone e o do alto-falante. No telefone antigo, esses dois dispositivos ficaram em partes separadas. No celular, eles foram reunidos no mesmo aparelho. Essa primeira observação também nos mostra uma diferença na discagem. No telefone antigo, a discagem era feita com uma movimentação de um disco, enquanto no celular a discagem é realizada em um teclado virtual. Por fim, o celular é menor que o telefone mais antigo e possui um material novo, a tela. Então, nós vamos reparar aqui dois telefones. A função é ligar, fazer ligações. Só que vamos combinar. O primeiro telefone, o antigo, era bem maior. Um lugar eu falava, outro lugar eu ouvia. Tinha um lugar para discar, não tinha tela. Enfim, agora tem uma tela como um teclado virtual. Então, assim, agora não é só para ligar. Joga, tira fotos, se comunica por mensagens. O celular agora é um mundo de possibilidades, inclusive dar aula. Faça você mesmo. Agora é sua vez de realizar uma leitura de fontes materiais. Peça aos seus avós ou bisavós o objeto mais antigo que eles tenham guardado. Pode ser um ferro de passar, um calçado, uma máquina de costura, um par de óculos, etc. Em seguida, procure uma versão atualizada desse objeto. Por exemplo, se o objeto escolhido foi o ferro de passar, busque um ferro de passar novo. Por fim, faça uma análise comparativa das duas fontes materiais e responda as questões a seguir. Se vocês quiserem, tá, me enviarem a foto, eu posto, né, exposto no grupo. Vocês podem postar no grupo. Tira foto dos dois objetos. É um telefone antigo ou novo? É um ferro de passar? É um calçado antigo? Faz isso. Pergunta a sua avó se ela tem alguma coisa bem antiga para te emprestar. Se você tem acesso à sua avó nesse momento de pandemia, não sei. Né, cuidado com isso. A gente pode postar no grupo, sem problema algum, vai ser bem interessante. Que objeto você escolheu? 2. O que permaneceu igual nos dois objetos? 3. O que mudou de um objeto para o outro? As diferenças. 4. Como era usado o objeto antigo e como é usado o novo? 5. Qual dos objetos parece ser mais bonito? E aí? E aí? E nós vamos ficar por aqui, que hoje falamos bastante. Se você conseguir, no momento da aula, esse objeto, senão na próxima aula pode me enviar a foto que eu posto, tá? Porque vai ser bem legal. Ah, tio, eu não vou só vou na casa da minha avó, assim, amanhã, na sexta. Pergunta se ela tem um objeto assim, bem antigo, uma coisa bem antiga. E mostra pra gente, vai ser legal, tá bom? Beijo!